Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e o tema de hoje é um tema um tanto polêmico, né? Nós que acompanhamos aí nesse ano o fim de relacionamento de vários personagens aí famosos que nós acreditávamos que viveriam juntos para sempre, precisamos de falar por que o amor acaba, né? Ou por que os relacionamentos terminam. Bem, para fazer essa reflexão com vocês, eu vou me utilizar de um texto maravilhoso da psicanalista Anna Sui, onde ela escreve: nós miramos no amor e acertamos a solidão. Por que nós miramos no amor? Porque quando nós começamos a nos relacionar com alguém, nós acreditamos que nós amamos essa pessoa com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é, certo? Com a integralidade daquilo que aquela pessoa é. William Shakespeare, maravilhosamente, em uma de suas peças, disse que nós gastamos uma vida inteira para nos conhecer. Quem dirá se nós conhecemos de fato o outro? Então, quando nós nos damos conta dessa verdade, de que nós não conhecemos o outro como nós achávamos que nós conhecíamos, nós descobrimos que, na verdade, no início, né, do relacionamento, na verdade, nós não estávamos apaixonados pelo outro. Nós não amávamos o outro, nós amamos nós mesmos. Isso é, nós amamos a nossa projeção em cima do outro. Nós amamos a nossa idealização em relação ao outro. Nós amamos o nosso próprio desejo. Então, nós colocamos o outro nessa projeção, nessa idealização, como se o outro fosse, com a integralidade do ser dele, suprir a demanda dos nossos próprios desejos. É por isso que nós encontramos a solidão, né? Por quê? Porque nós descobrimos que, na verdade, nós estávamos em um relacionamento extremamente sério conosco, e não exatamente com o outro. Ok, esse então seria o primeiro ponto. A segunda questão aqui, relacionada aos relacionamentos que acabam, é porque quando nós descobrimos que no outro também há uma falta tão grande quanto a falta que existe em nós e que nós estávamos tentando suprir, nós descobrimos o outro muitas vezes como um igual a nós, ou seja, um ser faltante, ou seja, não conseguirá suprir a nossa demanda, né? E aí entra a questão do revelar, como se fosse um tirar as escamas dos olhos, né? Então, determinados comportamentos, determinadas posturas, determinados jeitos, determinados gestos, determinados pensamentos do outro, que antes estava sendo ofuscado pelo olhar fantasioso, certo? Agora aparece para nós não mais por esse filtro, por esse processo de decantação que a fantasia faz. Aparece diante de nós como aquilo que de fato é. É por isso que no início do relacionamento, se você tem um relacionamento extremamente durável, você vai perceber que no início do relacionamento tinham coisas no outro que não te afetavam. E que depois de tempos e anos, isso afeta. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa que é evangélica e casa com alguém que bebe bebida alcoólica. No início do relacionamento, essa pessoa, ela aceita, ela tolera essa situação. Pô, bebe uma bebida alcoólica, mas no fundo, ela acredita que essa pessoa, em algum momento, né, se ela não tolerar a bebida alcoólica, deixando bem claro, né, ela acredita que em algum momento esse outro vai suprir a demanda dela e não vai beber mais bebida alcoólica. Mas com o passar dos anos, essa pessoa pode cada vez mais tomar bebida alcoólica. Vai chegar em um momento em que essa pessoa que é evangélica vai se incomodar. E aí você fala, pô, mas quando você me conheceu, eu já bebia, né? Mas você já bebia, mas é que naquele momento eu estava em uma fantasia, né? Eu não enxergava dessa forma. Agora tem me incomodado, eu não tenho gostado. Então, olha só que interessante, né? Nós nos apaixonamos por nós mesmos. A questão é, quando nós descobrimos que o outro, ele não vai suprir a nossa demanda, o que nós fazemos? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Tem uma pregação do padre Fábio de Mello que diz assim: o verdadeiro amor é aquele amor que consegue amar a inutilidade. Basicamente, trazendo para a nossa reflexão psicanalítica aqui, quando o outro não se torna simplesmente um objeto do seu desejo, capaz de suprir as suas demandas e as suas faltas, quando você encontra com esse outro que diante do seu desejo e do seu egoísmo, ele ou do seu narcisismo, ele é
inútil, você descobre que esse outro é inútil na tentativa de saciar as suas demandas, qual é a sua postura? Então, Padre Fábio de Mello utiliza o exemplo de uma pessoa que fica tetraplégica em cima de uma cama, que não tem mais como oferecer o suprimento da demanda sexual para a esposa ou para o esposo. E a pessoa permanece ali cuidando dessa pessoa tetraplégica por anos, é que essa pessoa pode cuidar desse outro, né? que é, entre aspas, um inútil para ela, para a demanda sexual dela. O que é isso? Isso é o amor. Então Ana Sui diz, quando você se depara com a sua solidão, você se depara com o seu desejo sobre si, né, projetado e colocado no outro, você percebe a incapacidade do outro, o que você faz com isso? Né? Você permanece ou você rompe? Então, a questão que eu queria trazer aqui é, os relacionamentos, eles terminam porque muitas vezes nós nos apaixonamos pela fantasia que nós temos do outro, pela idealização que nós temos do outro, e quando esse outro de alguma maneira aparece para nós como de fato ele é um ser faltante, que não é capaz de suprir as suas demandas, o que você faz com isso? Boa parte dos relacionamentos terminam porque, de fato, o outro não vai conseguir suprir aquilo que você esperava. Agora tem uma outra questão aqui que é interessante, né? Olha a importância da fantasia. Se você imaginasse que o mundo fosse só a realidade nua e crua como ela é, se nós não inventássemos o mundo, se nós não criássemos o mundo, se nós não tivéssemos fantasias, boa parte dos relacionamentos, eles nem se iniciariam, né? Porque uma boa parte dos relacionamentos que terminam é, cara, mas como que eu consegui me relacionar com essa pessoa? Por que eu me relacionei com essa pessoa? Quer dizer, olha, eu estava numa fantasia, agora eu enxergo essa pessoa e eu falo, não, jamais que eu me relacionaria com ela. A constatação é, a fantasia, ela tem uma função extremamente importante na nossa vida. A fantasia, ela é produtora de vida. Muitas vezes nós vemos a fantasia com um certo desprezo, né? Como se fosse algo sempre ruim, como se fosse algo que não fosse bom. Pô, boa parte do mundo não existiria se nós não fôssemos seres fantasiosos, né? Seres imaginativos, seres que criam realidades que são além das realidades que existem, nuas e cruas. Então a importância da fantasia, ela é evidente nesse processo, né? Quantos relacionamentos não teriam acontecido, quantos filhos não teriam nascido, quantas coisas não teriam acontecido na família, no relacionamento com o sogro, a sogra, com o tio, com a tia, com o irmão, com a irmã, se não tivesse a fantasia para mover parcialmente o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo Pinceladas do Saber. E é hora de dar tchau.